Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho da Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o GARI, né? Há 2 semanas nós fizemos um vídeo aqui sobre um comunicado ao mercado que saiu de anúncio de uma venda que ele estava negociando de 11 ativos do portfólio, né? Então vou deixar até esse vídeo aqui nos cards para vocês, tá? E agora nós sabemos quem é que vai comprar esses 11 ativos. No vídeo que eu gravei eu até coloquei lá se não seria o TRXF, né, que estava passando por uma emissão, captou mais de 1 bi aí e tinha dinheiro em caixa para fazer essa aquisição. Só que não, já descobrimos quem é que vai comprar e vamos falar exatamente sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha até na cota, né? Aqui eu peguei um gráfico de um mês e a gente viu que ele subiu bem ali, saiu dos seus 8,70, chegou até a bater 9 e tá ali próximo de R$9, né? Então o mercado se animou um pouco. Aqui voltando pro relatório. Pronto. Então o mercado acabou se animando um pouco, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, tudo no geral, né? Como que vai ser essa venda aí, né? Então, eles vão vender para um fundo imobiliário que a XP está criando. Então, a XP está criando um fundo imobiliário para fazer a aquisição desses ativos aí. Então, não é nenhum que já está no mercado aí, né? E que a gente vai passar só por alguns pontinhos para entender, né? Então, aqui a gente vê o resumo da oferta desse fundo, né? O fundo vai chamar XP Renda Imobiliária Feeder. Ele vai ser negociado na CETIP, não vai ser na B3, né? Ele tem um prazo de duração que é de 5 anos, prorrogáveis por mais um ano. Quanto que ele quer captar? 490 milhões, que está até dentro da venda dos imóveis do GARI, né? Que ele colocou entre 450 e 480. O início da coleta de intenção de investimentos começou já no dia 1º e a liquidação da oferta será no dia 5 de agosto. Então, assim, depois dessa data aqui, a gente já vai ter uma ideia de quanto que ele conseguiu captar e como que vai ser isso. Eu acredito que vai sair mais documentos, né? Ainda não saiu o relatório desse mês do GARI. Quando sair, a gente vai fazer análise, vai trazer aqui vídeo para o canal, para ver se eles vão falar mais alguma coisa disso, né? Mas já queria me antecipar porque saiu esse prospecto aqui e a gente já consegue ter uma ideia de como que vai ser tudo isso, né? Então, seguindo aqui, a gente vê o portfólio, né? As 11 lojas, são lojas do Pão de Açúcar, do Grupo Mateus e um imóvel logístico que está alocado para a BRF. Até, ó, essa roupagem toda aqui é tudo do GARI. Então eles foram lá, tiraram o print, colaram na apresentação e fizeram o prospecto aqui. Então isso aqui também é irrelevante, que a gente já conhece os imóveis, a gente pode passar. Aí aqui como que ele vai fazer, né, na destinação dos recursos. Primeiro, ele vai fazer a aquisição do galpão BRF e do portfólio Mateus. E depois a aquisição do portfólio do Grupo Pão de Açúcar. Por que ele colocou em 2 etapas? Por conta do seguinte, ó. Deixa eu descer aqui, deixa eu encontrar. Cadê? Aqui. Não é aqui não. Aqui. Ele quer captar 490 milhões, sendo que o volume mínimo são 200 milhões. Então eu acredito que se ele captar somente os 200 milhões ali, ou um pouquinho mais do que isso só, ele vai fazer somente essa aquisição aqui. Agora, se ele captar todos os 490 milhões ou um pouco mais próximo daquilo, aí eu acredito que ele vai comprar tudo. E aí, mesmo que precise se alavancar para pagar tudo, né? Mas eu acredito que vai ser dessa forma. Então, aqui a gente já vê um pouquinho da estrutura, né? Mas vou pular aqui um pouco esse gráfico para a gente entender mais embaixo, tá? Então, toda a estrutura da operação, como é que vai ser? Os investidores que quiserem investir no fundo vão mostrar sua intenção e vão colocar o dinheiro para tentar juntar esses 490 milhões, né? Esses 490 milhões está aqui, esse fundo feeder. E por trás dele tem esse fundo master, que aí ele tem 2 classes de
de cota, né? Digamos assim, duas classes de cota. Ele vai ter a cota sênior e a cota sub, que é a cota subordinada. Então, como que vai ser? Esses 490 milhões são esses mesmos 490 milhões. Então, assim, não vai ser o feeder que vai comprar os ativos. Quem vai comprar os ativos é o master. Só que o master, as cotas do feeder serão todas utilizadas para comprar o master, né? Então, tá aqui 490 milhões, 490 milhões. E aqui a gente está vendo que o fundo master é um valor de 576 milhões. Então, de onde que vem esses 86 milhões a mais? Do próprio Gary. Aqui está 100% Guardian, mas eu acredito que seja o próprio Gary que está fazendo isso, né? Então, assim, ele está vendendo, mas ele está comprando também. E essa compra dele aqui é pensando em um ganho futuro. E aí, assim, a gente deu uma olhadinha lá no gráfico, né? O gráfico a gente viu que ele deu uma boa subida e depois caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho depois quando saiu esse prospecto aqui, porque eu percebi que o mercado ficou meio dividido, sabe? Algumas pessoas gostaram, outras não. Eu tô do lado das pessoas que não gostaram por conta do seguinte, eu vou explicar ainda aqui para vocês, né? O que vai acontecer? Aqui a gente já entendeu como que vai ser toda a estrutura, né? Então, os investidores que vão juntar o dinheiro para esse feeder e, no final dos contos, o fundo master que vai comprar os ativos, né? Aqui estão as cotas do feeder, a gente pode falar que é a mesma coisa, e o Gary colocando mais um dinheirinho ali em cima, né? E aí, como que vai funcionar isso? É mais ou menos o seguinte, pensem, deixa eu tentar trazer um exemplo. Imagine um jogador de futebol. O jogador de futebol é revelado pelo time dele, aí um time da Europa vai lá e compra. Ele vende esse jogador para esse time da Europa e fica com 10% ali para uma venda futura. Então é mais ou menos isso aqui. Não é muito assim porque o Gary ainda está colocando um dinheiro para comprar ali, né? Mas assim, ele vai fazer uma venda futura, o Gary está ali para ganhar um pouco a mais, né? E aí a gente vai ver aqui como que são as mecânicas que o Gary vai ganhar um pouco a mais. Então, trazendo aqui, né? Quem for dono das cotas sênior, que vai ser todo mundo aqui do feeder, né? Ele vai receber um dividendo de 9% ao ano, ponto. O sub, ele não recebe esse dividendo, tá? Aí, seguindo aqui, né? Então, o feeder é encerrado através da amortização das... Aqui ele está falando, esse exemplo aqui que eu dei, né? Que ele vai ser encerrado aqui para compra desse sênior aqui, né? Do master. Então aqui a gente pode pular. E aqui chega na parte do desinvestimento, que a gente viu lá, ele tem um período de 5 anos, podendo ser estendido por mais um. Então como que vai funcionar? Durante o prazo de desinvestimento, caso ocorra a venda do portfólio com geração de uma rentabilidade superior a 20% nominal ao ano, então o que seria isso? O cotista aqui do feeder, ele está recebendo 9% ao ano de dividendos. Então, fazendo a venda, pegando todo o lucro, ele tem que receber mais 11% para chegar nesses 20% aqui ao ano, né? Então, entendido isso, a gente continua aqui. Para a cota subclasse do B, teremos 100% do excedente do preço destinado de atingimento de IPCA mais 9,5 de retorno para a classe A, que é aqui a sênior, né? Após o cumprimento dessa rentabilidade, caso ainda tenha excedente, o preço de valor excedente vai para a remuneração do classe B, que seria esse aqui, né? Então, como que vai funcionar? Vamos fazer um exercício mental aqui simples. Então, o fundo foi lá, comprou os imóveis por 490 milhões. Desses 490 milhões, você vai ficar recebendo um dividendo de 9% ao ano. Passou todo o período, esse valor de 490 milhões investido foi vendido e aí teve um retorno de 500 milhões. Vendeu ali por 1 bilhão. Desses 500 milhões, 11% vai ser completado ali nos cotistas da classe sênior para chegar até 20% ao ano, então ele será corrigido, né? Vai até 20% ao ano. E aí, sobrou dinheiro, vai pagar mais 0,5%, que aí não seria
9 iria para 9,5, certo? E aí, se sobrar ainda, fica para o Gary, né? Então, assim, eu vejo que é possível isso acontecer. É um prazo de 5, 6 anos. Imóvel valoriza bastante, ainda mais imóvel de renda urbana. Então, assim, eu vejo que é possível acontecer. Só que, assim, tem algumas coisinhas que me deixam meio assim, né? Porque o mercado de fundo imobiliário, cara, tem algumas coisas que acontecem que você olha assim, você desconfia, sabe? É meio nebuloso. Então, por exemplo, quando o BTLG comprou o Sari, o Sari, ele tinha várias propostas. Só que os gestores decidiram que a melhor proposta era do BTLG. A gente não sabe quais que eram as outras propostas, eles não abriram para o mercado, né? Eles simplesmente falaram assim, tivemos 15 propostas, das 15 propostas, a melhor proposta era do BTLG e ponto. Fomos lá e vendemos para o BTLG. E aí, nada impede disso acontecer aqui, né? Então, assim, a gente já entendeu que depois de 5, 6 anos tem que vender esse portfólio para amortizar todos os cotistas e o Gary também, né? Então vai ser feita essa venda para fazer tudo isso. Para o Gary receber bastante ali, essa venda tem que ser com um lucro absurdo, porque tem que pagar 20% ao ano para os cotistas da classe A, né? Da cota classe A, e o que sobrar vai para o Gary. Então, assim, tem que ser uma venda com um ganho bem considerável, né? E aí, o que pode acontecer? Simplesmente, a XP ou alguma parceira dela pode criar um novo fundo, igual está sendo criado esse, para fazer a compra desse portfólio. E aí, daqui a 5, 6 anos, esse portfólio a gente sabe que ele vai ser vendido, ele vai receber algumas propostas. Vai receber algumas propostas, a XP simplesmente pode chegar e falar assim, ó, recebemos 15 propostas e a melhor proposta foi do fundo X, que é o que ela tem intenção de vender, para talvez não atingir um retorno tão grande para o Gary, né? E continuar favorecendo ela, porque ela vai continuar com o fundo ali na mão, né? Então, assim, estou falando que isso vai acontecer? Não estou falando que isso vai acontecer. Mas pode acontecer porque a gente sabe como o mercado é. A gente já viu que acontece isso, né? Então pode ser que isso aconteça, né? Então a gente fica meio assim. Mas, de fato, eu acredito que vai conseguir vender sim com um bom lucro. Eu acredito que vai chegar a um bom lucro suficiente para o Gary receber mais alguma coisinha aqui também. Só que o porquê que eu não gostei? Por conta que eu penso o seguinte, cara, se você está vendendo um portfólio e quer receber mais uma parcela de uma venda futura, você acredita na valorização dele? Continua com ele, não tem o porquê vender. Ainda mais por conta do seguinte, ele está vendendo em Sellers Finance. Ele não vai receber esses 490 milhões ali de uma vez só. Aqui mesmo já está falando que é Sellers Finance, né? Então, assim, ainda ele vai pegar, vai parcelar isso. Claro, vai ser bom para o Gary, que ele está se livrando de alavancagem, muita coisa assim. Já está vendendo com um bom lucro, mas, sei lá, para mim não faz sentido esse movimento, sabe? Não faz sentido de jeito nenhum. Então, por isso que eu acabei não gostando e algumas pessoas também não gostaram. Outras pessoas gostaram porque ele já está destravando o valor, está se livrando da alavancagem, é bacana também, mas é aquilo que eu falei, né? Você tem um ativo ali na mão. Hoje ele vale X, mas você tem certeza que daqui a 5 anos ele vai valer 3 vezes esse valor de X. E aí você recebe uma proposta que é parcelado, você ainda vai ter que entrar ali também como comprador, você vai vender e vai comprar, para você ter um rendimento, ter um lucro ali a mais futuro, porque você bota muita fé naquele portfólio, naquele ativo, velho, não vende, continua com ele, continua explorando ele. Talvez se você vender, ele está vendendo 11 aqui de uma vez só, talvez se ele vender no varejo, igual o HGRU faz com Pernambucanas, vai lá e compra 100 lojas de uma vez, e aí vai lá e vende uma por vez. Você destrava muito mais valor, então não tem o porquê fazer um movimento desse, né? Então, assim, gostei de como isso vai ser, gostei entre partes ali, né? Tem um lado bom e um lado ruim também, né? Dificilmente você vai fazer um negócio para agradar os dois lados. Mas, assim, basicamente é isso, né? Então, já expliquei tudo aqui para vocês, como que vai funcionar, pelo meu entendimento aqui do que eu li, né?
E é isso, não tem muito mais o que falar não. Então assim, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos que tem Gari. Isso ajuda demais a gente a crescer aqui e continuar entregando esse conteúdo, né? E segue lá no Instagram também, @FilhaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço e bom final de semana.